Galerinha, bora fazer uns exemplinhos de combinação daquele pique. Então, papai, olha aquele pique, ó, vamos lá. Ó, o primeiro que eu gostaria de realizar com vocês é esse aqui, ó. Em uma turma com 15 alunos, 7 meninas e 8 meninos, os seguintes questionamentos são feitos. O primeiro questionamento, olha só. Quantos grupos de 5 estudantes podem ser formados? Então o que vamos, cara? Olha só, esse aqui bem facinho, ó. Eu quero, dentre os meus 15 estudantes, eu quero grupos de 5, beleza? Então eu quero grupos de 5, bora lá, ó. Aí, Tiba, vai usar reguinha, vai. Aquele pique, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aquele pique. Eu quero 5 estudantes, beleza. Aí, o que eu tenho que me perguntar? Ó, eu tô querendo formar grupos. Dentre esses grupos, a ordem importa? Perceba que o exercício não falou nada, ele não deu nenhuma condição, ele não falou que tinha algum lugar especial ou não, então ele quer fazer grupos, simplesmente isso. Então olha só, se eu tenho o aluno A, B, C, D e E num grupo, no outro grupo eu tenho os alunos B, A, C, E, D. Percebe que são os mesmos alunos com a ordem trocada. Ou seja, continua sendo o mesmo grupo? Sim! Continua sendo o mesmo grupo, tá? Por quê? Troquei a ordem, mas não troquei os integrantes, ou seja, continua sendo o mesmo grupo. Então aqui a gente está numa situação que nós temos, primeiramente, elementos distintos, né? Eu tenho 15 alunos, beleza? Não tem como ter aluno repetido. Então eu tenho 15 alunos. Estou fazendo agrupamentos de 5 em 5, certo? Beleza? Então, o meu agrupamento é menor ou igual do que a quantidade de alunos que eu tenho. São alunos distintos, certo? E a pergunta final, a ordem importa? Não, a ordem não importa. Então, não importa ordem. Se não importa a ordem, nós estamos numa situação de combination. Com situação de combination. Na situação de combinação, o que a gente faz? A gente, primeiramente, avalia cada posição. Segundamente, a gente tira as repetições, a gente tira as permutações entre os mesmos elementos, beleza? Então vamos avaliar primeiramente as posições. Tenho 15 alunos disponíveis, eu tenho 15 estudantes. Então aqui eu tenho 15 estudantes para escolher para ocupar essa posição. Um desses 15 vai ser escolhido para ocupar essa posição. Sobrarão apenas 14 para serem escolhidos e ocuparem essa posição. Opa, o 4 do pai ficou feinho aqui, beleza. Desses 14, um desses vai ficar aqui, sobrarão 13 escolhas para essa posição. Desses 13, um vai ficar aqui, sobrarão 12 escolhas para essa posição. Desses 12, um vai ficar aqui, sobrarão apenas 11 escolhas para essa posição. Beleza. Tiba, mas você falou que a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, a gente precisa tirar as permutações entre os mesmos elementos. Se eu tenho 5 posições, então eu posso ter 5 elementos permutando entre si. 5 elementos permutam entre si de quantas maneiras, galera? Permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Beleza? Então é assim que a gente faz. A gente avalia cada posição, depois a gente pergunta, a ordem importa? Concluímos que a ordem não importa. Se a ordem não importa, situação zero de combinação. Demorou, rapaziada? Então aquele pique, ó, já que a ordem não importa, vamos tirar as repetições. Dividimos por 5 fatorial porque eu tenho 5 posições. Agora é só fazer a continha. Abre esse cara aqui, ó. Então aqui em cima a gente tem 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Rapaz, tipo, a letrinha tá bonita, hein? Desculpa, galera. Aqui a gente tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vocês vão perceber ao longo das aulas que eu gosto de simplificar bastante coisa. Então, olha só. Aqui embaixo eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho 15 vezes 14, tananã, tananã, tananã. A ordem dos tratores não altera o viaduto, ou melhor dizendo, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Já que a ordem dos fatores não altera o produto, o que vai acontecer aqui, galerinha? Olha só, 5 vezes 3 dá 15. Opa, 5 vezes 3 dá 15, 15. Com 15, vai embora. Belezura? Aqui, olha só.
eu posso simplificar esses dois caras aqui, ó, 12 dividido por 4 dá 3. Então, 12 dividido por 4 dá 3, certo? Depois, eu posso simplificar esse cara aqui também, ó, 14 dividido por 2 dá 7. 14 dividido por 2 dá 7. Beleza? Então, quem sobrou aqui em cima? Olha só. Quem sobrou aqui em cima? 7, né? Esse 15 aqui foi embora, lembra? Então sobrou 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Aqui embaixo eu já matei todo mundo, então basta eu resolver isso, 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11, que eu tenho o resultado do meu problema. Se eu fazer esse produto, vai dar exatamente 3.003. Olha que coisa linda. Então, 3.003. Então eu tenho 3.003 possibilidades de formar um grupo de 5 estudantes a partir de 15 alunos dessa sala. Beleza? Olha essa segunda perguntinha, que ela é um pouquinho, ligeiramente, a little bit, diferente. Quantos grupos com 2 meninos e 3 meninas podem ser formados? Perceba que aqui eu também estou formando um grupo de 5 estudantes, só que aqui eu tenho uma restrição, eu quero no máximo 2 meninos, na verdade eu quero no máximo não, eu quero exatamente 2 meninos e exatamente 3 meninas. Aqui não tinha restrição nenhuma. Se eu formasse um grupo aqui com 2 meninos e 3 meninas, estava ótimo. Se eu formasse um grupo aqui com 5 meninos, estava ótimo. 5 meninas, estava ótimo. 3 meninas e 2 meninos, estava ótimo. Uma menina e 4 meninos, estava ótimo. 4 meninas e um menino, estava ótimo. Enfim, aqui não tinha restrição nenhuma. Só que aqui eu tô falando, ó, quero 2 meninos e 3 meninas. Como que a gente resolve esse tipo de situação aqui? Perceba que, dentre os meninos, a ordem não importa. E dentre as meninas, a ordem também não importa. Se eu escolho o menino A e o menino B, é independente se eu escolher o menino B e o menino A. Mesma coisa, certo? Se eu escolho as meninas a M1, a M2 e a M3, ou se eu escolho a M2, a M3 e a M1, também não importa. É o mesmo grupo, só está trocada a ordem. Então, nesses casos que nós temos dentro de um grupão, por conta das características eu consigo dividir em 2 grupinhos, e eu tô querendo analisar uma situação com restrições em cada um desses grupinhos, o que é que eu vou fazer? Qual que é a minha dica? Eu primeiro resolvo um grupinho, para depois resolver outro grupinho, para depois eu resolver a situação do problema. Como assim, Tiba? Olha só. Vamos por partes. No meu grupo, eu preciso de 2 meninos. Então, beleza. De quantas maneiras diferentes eu consigo escolher esses 2 meninos? Ó, eu tenho 8 meninos na turma, certo? E eu preciso de 2 deles. Então, para a primeira posição, eu posso escolher qualquer um dos 8. Um dos 8 escolhido para a primeira posição, sobrarão 7 para a segunda posição. Aí você se pergunta, a ordem que eu escolhi esses meninos importa? Não importa, certo? A ordem não importa. Por quê? Se eu escolho o menino A, depois o menino B, ou se eu escolho o menino B, depois o menino A, tanto faz, certo? Se tanto faz, a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu preciso tirar as repetições. É uma situação de combinação, tá? Como que eu tiro as repetições aqui? De quantas maneiras diferentes 2 elementos permutam entre si? De 2 fatorial maneiras, certo? Se 2 elementos permutam entre si de 2 fatorial maneiras, eu vou ter 8 vezes 7. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né? Eu já poderia ter feito direto. Se você quiser, já pode fazer direto, tá bom? Então, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Então eu tenho 28 maneiras diferentes de escolher 2 meninos, tá? Então, opa, meninos, mas vai ficar assim mesmo. 28 maneiras diferentes de escolher 2 meninos. Meninos. Agora vamos para as girls, vamos para as lindas, maravilhosas. Olha só, meu grupo ele tem que ter
3 meninas. Então, meu grupo tem que ter 3 meninas. Quantas meninas eu tenho na minha sala? 7. Então, qualquer uma das 7 vai poder estar aqui, certo? Escolhida uma das 7 para ocupar essa posição, vão sobrar 6 para estar aqui. Escolhida uma das 6 para ocupar essa posição, vão sobrar 5 para estar aqui. Beleza? O que vai acontecer? A ordem que eu escolho essas meninas importa? Não importa, tá? Por quê? Se eu escolher primeiro a menina 1, depois a menina 2, depois a menina 3, ou se eu escolher a menina 2, depois a 3, depois a 1, tá vendo? Ó, é o mesmo grupo, só que com ordem trocada. Continua sendo o mesmo agrupamento. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, a gente já viu que a ordem não importa. A ordem pra gente aqui não importa, certo? Se a ordem não importa, eu preciso tirar as repetições, preciso tirar as permutações entre os mesmos elementos. Então, se eu escolho aqui 3 meninas, de quantas maneiras diferentes elas podem ficar trocando de ordem entre si? 3 meninas podem permutar entre si de 3 fatorial maneiras. Permutação de 3 elementos, 3 fatorial, tá? Se você já sabe que 3 fatorial é igual a 6, já pode cortar aqui. Se você não sabe, continua sua continha, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplica todo mundo, 7 vezes 6 vezes 5. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Tenho 6 em cima, 6 embaixo. Então, corta 6 tudo, tá? Sobrou quem? 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá o quê, galera? Dá 35. Então eu tenho 35 maneiras diferentes de escolher o quê, galera? 3 meninas. Beleza? Agora é o grande finale do exercício. Eu quero um grupo composto por 2 meninos e 3 meninas, certo? A primeira etapa, então, é escolher os 2 meninos. Então, menino. Os 2 meninos podem ser escolhidos de 28 maneiras diferentes. A segunda etapa é escolher as 3 meninas. As 3 meninas, a gente já verificou que elas podem ser escolhidas de 35 maneiras diferentes. Então, as 3 meninas. Beleza? Então, o meu evento, escolher um grupo, é composto pela etapa escolha de 2 meninos e depois a etapa escolha de 3 meninas. 2 etapas sucessivas, porque uma acontece depois da outra, necessariamente. Meu evento só acontece se as 2 etapas acontecerem. E independentes. Por que independentes? Porque a escolha dos meninos não interfere na escolha das meninas e vice-versa. São 2 etapas independentes. Ou seja, isso configura uma situação de princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras diferentes que esse evento ocorre é o produto das possibilidades de cada etapa. Se eu fizer aqui 28 vezes 35, isso aqui vai dar exatamente 980. Tá bom, galera? 980. Belezura? Tiba, dava para ter resolvido esses exemplos com a fórmula? No caso desses exemplos que são bem simprão de tudo, dava para ter resolvido, galera. Só vou mostrar para vocês como que ficaria, olha só. Lê de novo aqui os enunciados que eu vou fazer na página de trás, ó. O exercício A, a gente tinha uma situação que o meu N era 15, porque eu tenho 15 estudantes na sala, e o meu P era 5. Por quê? Porque eu estou fazendo grupos de 5 em 5. A gente verificou que não importa a ordem que os elementos estão no grupo, portanto é uma combinação de N elementos PAP, certo? No nosso caso, a gente identificou que N vale 15, P vale 5. Se você quiser usar a fórmula, olha só, N elementos, combinação de N elementos PAP é N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, certo? Substitui na fórmula. Seu N é 15, então 15 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica
15 menos 5 fatorial, certo? Como que você continua essa conta, ó? Ajeita aqui em cima, 15 fatorial, aqui embaixo vai ficar 5 fatorial, que multiplica 15 menos 5, 10 fatorial. Como que eu trabalho com esses fatoriais aqui, Tibinha? Olha só, você sempre abre esse cara aqui de cima até o maior valor de fatorial que você tem aqui embaixo. Então, ó, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido por 5 vezes 10 fatorial. 10 fatorial com 10 fatorial vai embora. Continua a sua conta agora, ó. Sua combinação de 15 elementos, 5 a 5. Continua a sua conteira. Em cima você ficou com 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Tá? Embaixo você ficou com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o seu 5 fatorial. Aqui, ó, já começa a simplificar as coisinhas, tá, galera? Ó, 5 vezes 3, quanto dá isso aqui? 5 vezes 3 dá 15, então 15 com 15 vai embora. De novo, 4 com 12, 12 dividido por 4 dá 3, vai embora. Depois, 14 com 2, 14 dividido por 2 dá 7, vai embora. Olha quem que sobrou aqui, exatamente quem sobrou no nosso exercício anterior. 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Isso aqui dá exatamente 3.003. Exatamente o que a gente encontrou no nosso exercício A, certo? Só que a gente fez sem usar a fórmula, tá? Então não corremos o risco de confundir uma fórmula com a outra e acabar errando o exercício por confusão de fórmula. O exercício B, eu só vou mostrar aqui como que ele ficava, né? O exercício B, eu tinha 8 meninos na sala e desses 8 meninos eu precisava de um grupo de 2 meninos, certo? Então, de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer um grupo de 2 meninos a partir desses 8 da sala? Isso aqui é uma combinação de 8 elementos, 2 a 2, tá? Então isso aqui dá 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 8 menos 2 fatorial, tá? Para as meninas, eu tinha 7 meninas e precisava no meu grupo de 3 meninas. Então eu precisava escolher um grupo de 3 meninas a partir das 7 disponíveis. Então aqui eu tinha uma combinação de 7 meninas, 3 a 3, certo? Então isso aqui era 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 7 menos 4 fatorial. Então essa aqui é a quantidade de grupos de 3 meninas que eu consigo formar, certo? Então se eu consigo formar essa quantidade de grupos de 2 meninos e essa quantidade de grupos de 3 meninas, quantos grupos de 2 meninos e 3 meninas eu consigo formar? Pelo princípio fundamental da contagem, bastava eu multiplicar esses dois caras aqui. Certo? Faz esse teste aí, resolve isso aqui na sua casa e vê se você não encontra exatamente esse resultado que a gente chegou aqui de uma maneira muito mais simples. Belezura? Então, fica ligadinho aqui que a gente ainda tem mais exercício. Bora que bora, galera! Mas antes de sair do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, hein?